Pai do Senhor, meus irmãos, vamos para mais um estudo aqui sobre Mateus 5, 13 e 16. Entendeu por que Jesus usou o sal da terra e a luz do mundo. Vamos para o texto? E o texto diz assim: Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, a luz de vocês deve brilhar, para que todos os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, aqui no texto fala sobre o sal e a luz do mundo. Vamos entender o porquê Jesus usou o sal. O sal já era bastante conhecido naquela época, justamente para ou purificar, consagrar. Muitos outros livros sobre o que eles faziam com sal, que é um acordo, né? Mas aí é fora da Bíblia. Vamos para dentro da Bíblia. E vamos para a Bíblia, ela é uma linguagem atemporal. O que é atemporal? Que ela serve antes, lá e aqui. A Bíblia fala que tudo passa, mas as palavras durarão para sempre. Então vai falar assim, Jesus fez essa comparação com o sal. Por que o sal? Será que alguém já fez uma comida e falou, nossa, que sal gostoso, esse sal estava divino? Não, ninguém vai falar isso. Mas, por outro lado, se não tiver sal, todo mundo vai notar que não tem sal. Vai falar assim, nossa, essa comida tá sem sal, tá sem tempero, tá faltando algo, alguma coisa. Todo mundo vai ver que faltou o sal. O que Jesus está mostrando aqui? Que nós que temos que pregar a palavra, levar o evangelho, nós não devemos se orgulhar daquilo que fazemos, porque o centro, o prato principal, o ser principal é Jesus. Por isso que Jesus falou que, nascido de mulher, a pessoa mais importante era João Batista, porque João Batista falou que ele cresça e eu diminua. Ele viveu o ministério dele pregando, anunciando o Salvador que era Jesus. Então nós não devemos, por mais que hoje está demais, não devemos buscar lugar de destaque. E isso que o texto fala, porque o sal, ele é preciso, mas ele não deve se passar. E quando Jesus fala, quando ele vai falar aqui no final, ele vai falar assim, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então, como é que o sal perde o gosto? O sal perde o gosto a partir do momento que você joga muito sal. Então, ele acaba sendo um fardo comer ele. E pisado. Por que Jesus falou pisado? Só serve para ser pisado. No Templo de Jerusalém, quando nevava, as escadas do templo, ela ficava cheia de neve. E na passagem lá, os peregrinos que vinham de fora e lá acabavam escorregando, até os dias de hoje. E o sal ele servia também para jogar nas escadas do templo e derreter. Então, quando as pessoas passavam em cima daquele sal junto com o gelo quase derretendo, virava um lamaçal. Virava um lamaçal. Então, isso que Jesus usou como exemplo para que ele daquele tempo entendesse. Ah, só serve para ser pisado. Nossa, o sal tem tanta importância, mas se perder o gosto, ele só serve para ser pisado. Assim somos nós se cair no orgulho. Se nós querer ser o prato principal, nós sendo o sal da terra, nós vamos ser pisados. Então, tudo tem uma temperança, Jesus está dizendo. Então, aqui também ele usou a luz do mundo. Vamos entender o que é a luz do mundo também. Como eu falei, serve tanto para aquele tempo quanto para nós hoje e amanhã para os nossos filhos e netos. Então, eu acredito que não tem ninguém que tenha uma lâmpada, uma luminária debaixo da cama. Porque não tem sentido. Não faz sentido. Se a luz é para iluminar o ambiente, então ela tem que estar num lugar estratégico. Mas no ambiente a luz não é algo principal. Ela é algo necessário, mas não é principal. Então é isso que Jesus está falando também. Ele deu duas analogias. Ele deu duas analogias, que era sobre a luz ser no lugar estratégico e o sal no momento certo, na temperança certa.
Então ele está falando assim que nós devemos ser a luz para o mundo. O mundo sem a luz é algo escuro, sem o sal é algo sem graça, sem gosto. Mas ele está falando porque vocês vão ser levados em ambientes em que vão precisar de vocês. A todo momento, quando a palavra fala pregar o evangelho dentro e fora de tempo, está falando assim para você ser a luz de todos os ambientes, ser o sal de todos os lugares. Você tem que ser a diferença. Então, quando o Tiago vai falar que a fé sem obras é morta, o que ele está falando? Ele está falando assim que não tem como você dizer que é cristão se suas obras não condizem com o que você acredita que você é. A Bíblia vai falar que aquele que diz que me conhece, mas não pratica meus ensinamentos é mentiroso. Então não que a gente vai para o céu pelas obras, porque o que faz nós irmos para o céu é a morte de Cristo, né? Reconhecer que Ele é o único Salvador. Mas as obras são uma consequência. Uma consequência, é algo que vai vir no automático, natural, entendeu? Então ele está falando assim que por causa da vida de vocês, é, muitas pessoas vão ser ganhadas para o reino. É, ele fala que o que ele está dizendo aqui no texto? Ele está dizendo que muitas pessoas lá fora no mundo, elas não vão pegar a Bíblia lá na estante bonitinha e vão ler. Por mais que muitas delas tenham uma Bíblia em casa, difícil não ter. Por mais que a pessoa tenha uma Bíblia em casa, mas ela não lê. Mas você, com seu testemunho, você vai ganhá-la para Cristo. Ela vai falar: Nossa, que fulano é gente boa, ele tá assim, e ele vai ver que você é um cristão, então ele vai querer aquilo que você tem, que é a paz, a temperança, a benignidade, longanimidade. Coríntios 13, o dom do amor, como nós lemos nos outros vídeos, você vai ter sede, fome e sede de fazer a vontade de Deus, você vai ser misericordioso, você vai ter misericórdia, né? Então, essa é uma consequência de um cristão. Então, não tem como você dizer que é cristão fazendo totalmente ao contrário. Porque o próprio Jesus falou que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, a partir do nosso, a Bíblia nos afirma que a partir do nosso comportamento, o povo do mundo vão louvar a Deus. Então, olha que maravilhoso isso. Por causa do nosso comportamento, vamos ganhar Cristo. Você não precisa estar falando do Evangelho. Lógico, tem que falar do Evangelho, né? É essencial. Mas você vai ter pessoas que você vai ganhar só pelo seu comportamento, né? Então, como Deus fala assim, não se alegrem por fazer milagres, não se alegrem por fazer paralítico andar, expulsar demônios, mas se alegrem pelo seu nome e está escrito no livro da vida. Então, que grandioso, né? Então, esse fica mais um estudo assim bem simplificado, para não ficar um estudo grande e longo, bem resumido mesmo. Então, fiquem na paz de Deus.